Olá a todos da Escola da Manhã, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Vamos dar sequência à nossa série. Hoje nós vamos falar sobre o centurião, sobre a fé demonstrada diante do Senhor Jesus Cristo e como isso serve de exemplo para nós hoje, de como nós devemos nos aproximarmos do Senhor Deus e do Senhor Jesus Cristo para obtermos de suas mãos a salvação. Vamos ler Lucas no capítulo de número 7, versículo 1 até o versículo 10. Lucas 7, versículo 1 ao 10 diz assim, a palavra do Senhor. E depois de concluir todos esses discursos para a audiência do povo, entrou em Cafarnaum, quem? Jesus, e o servo de um certo centurião, a qual era muito estimado por ele, estava doente e à morte. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e meu criado sarará. Porque também sou um homem sujeito à autoridade, tenho soldados sobre o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia, digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa os que foram enviados, acharam são o servo enfermo. Então nós temos aqui esse relato a respeito do centurião e a respeito da cura do seu servo e da grande fé demonstrada por ele. Nós temos aqui este homem, nós somos apresentados aqui nas Escrituras a este homem, o centurião, que é um grande comandante do exército romano, naquelas regiões, naquela localidade, no tempo do Senhor Jesus Cristo. Ele é um grande general, um grande coronel, que comanda um grande número de soldados que estão debaixo das suas ordens. Nós vemos que o exército romano era um exército poderosíssimo, o maior exército da antiguidade então, e que haviam muitos centuriões que comandavam legiões e grande quantidade de homens, e este era um deles, um homem de grande importância, de grande respeito, que comandava uma grande guarnição, e que era também, além de ser um homem de grande autoridade, que tinha grandes oficiais, grandes soldados, poderosíssimos soldados que enfrentaram muitas batalhas debaixo do seu comando, nós vemos que apesar disso, nós podemos imaginar aqueles coronéis, aqueles generais, aqueles grandes comandantes dos exércitos romanos, grandemente orgulhosos, grandemente preocupados somente consigo, com a sua reputação. Mas nós vemos uma atitude diferente deste homem. Ele é um homem amigável pela maioria, ele é estimado até pelos judeus que odiavam os romanos. Aqui nos é dito no texto bíblico que ele construiu a sinagoga em Cafarnaum e que ele amava a nação. E que particularmente ele tinha uma grande estima por um servo, um auxiliar pessoal seu, que era muito mais do que um servo, era um amigo querido, mas que apesar desse lado bom que nós vemos aqui nesse relato, nós podemos imaginar que esse homem tinha e tem, como todos nós temos, apesar de talvez termos uma aparência de grande estima, de grande bondade, nós temos o nosso coração orgulhoso. Possivelmente esse homem se orgulhava de sua posição, de ter nascido no berço romano, de ter sido bem instruído, de ser um homem bem-sucedido,
e de que o exército depositou a sua confiança nele. Ele era um homem de grande autoridade. Então nós vemos o relato que mostra que esse servo que ele tinha em grande estima estava enfermo e que diante dessa necessidade, desta situação, ele viu que o seu poder, de que o seu grande poder, o seu dinheiro não poderia fazer nada para trazer aquele servo seu de volta à saúde e à vida. Embora ele estivesse disposto a pagar tudo que fosse e pagar todas as despesas médicas, ele não poderia encontrar um médico que curasse o seu servo, que restaurasse-lhe a saúde, que lhe trouxesse de volta a saúde e ao seu lado como seu querido amigo. Então o centurião começou a reconhecer a sua situação, a sua indignidade, a sua inaptidão, a sua fraqueza, e de que diante da aflição e doença ele não poderia fazer nada, ele era pequeno, ele era impotente. E o que nós aprendemos diante dessa situação? Que nós podemos ser grandemente estimados pelas pessoas, pelos nossos pais, pelos nossos professores. Nós podemos ter algum tipo de liderança na nossa classe, onde nós estudamos, ou onde nós trabalhamos, mas aqui nós vemos que ele viu que ele não poderia fazer nada pelo servo dele. E em nosso coração, nós sabemos que nós somos pecadores, que nós não podemos fazer nada em troca da nossa salvação. Essa é a nossa necessidade. Nós precisamos de um Salvador, de alguém que intervenha por Deus em nosso lugar. Mas nós vemos que algo de grande importância, então, que foi quando ele ouviu a respeito do Senhor Jesus Cristo. Ele ouviu os milagres incríveis que o Senhor realizava, das curas dos doentes. E ele ouviu falar, ele possivelmente refletiu, pensou no Senhor, em tudo que ele fazia, em tudo que ele falava. E ele chegou a uma conclusão de que aquele homem, o Senhor Jesus Cristo, ele era Deus, e que ele era o único que poderia ajudá-lo e fazer algo por ele. E diferente dos judeus ali que até mesmo reverenciavam, o centurião estava certo de que se o Senhor Jesus Cristo poderia curar a enfermidade de outros, ele poderia curar com uma única palavra o seu servo, porque ele era Deus. Ele entendeu esse fato. E é algo que nós precisamos entender, que além da nossa necessidade, da nossa situação, nós precisamos entender que Jesus não é um mero mestre. Ele não é um revolucionário. Ele não é um líder de uma seita, mas ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus Todo-Poderoso. E que as curas e milagres que ele realizou apontam para a cura e para o milagre que ele realiza em nossa vida, em nossa alma, a nos libertar dos nossos pecados, a perdoar os pecados que estão em nosso coração. Então nós vemos aqui que o Senhor Jesus Cristo, ele é chamado, mas nós vemos aqui também, antes, quando o centurião, ele pede que aqueles homens, eles se dirijam ao Senhor, que ele cure o seu servo, ele vê a sua grande indignidade. Ele nem foi ao Senhor Jesus Cristo, porque quem era ele? Ele pensava, nós acreditamos, para pedir o favor de Deus. Apesar de que os judeus o estimavam, ele era um homem pecador. Ele tinha os seus pecados secretos. Quem era ele para pedir ajuda para Deus? Se ele era um homem que pecava, que tinha pecados em seu coração, e que Deus conhecia os seus pecados,
conhecia o pecado que habitava em seu coração, o seu orgulho, a sua vaidade. O centurião, ele entende isso, e então ele manda que outros, os judeus vão a Cristo e peçam a ele. E logo que o Senhor Jesus Cristo se prontifica a ir a ele, e ele sabe que o Senhor Jesus Cristo está indo até a sua casa, né? Nós podemos imaginar os seus pensamentos, né? Agora o meu servo vai ser curado, né? Talvez tenha ficado aliviado, mas de repente ele percebe que o Senhor Jesus Cristo está vindo à sua casa e que entraria em sua casa. E por que ele se sentiu assim? Porque ele havia percebido, como nós falamos, que o Senhor Jesus Cristo era Deus. Ele havia percebido que ele era santo, que ele via o pecado, que ele odeia o pecado, e que ele havia visto o seu interior, os seus pecados, e que quão horríveis eles eram diante de Deus. Então ele manda os seus servos de que Jesus só diga uma palavra, e de que o seu servo será curado, será salvo. Então ele manda aquela comitiva ao Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo, ele fala uma palavra somente, aquele homem é curado, é salvo da sua enfermidade. E isso é maravilhoso, porque nós vemos que aquele homem, ele viu todas essas coisas que não são necessárias quando nós nos aproximamos de Deus. E ele demonstrou a sua fé aqui. Ele falou, diga tão somente uma palavra. O Senhor Jesus Cristo maravilhou-se daquilo. Ele diz, digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Tanta fé. E ele demonstrou a sua fé no Senhor. Então nós vemos essa fé demonstrada. E nós perguntamos, nós agiremos da mesma forma? Nós vimos aqui os passos que nos conduzem a Cristo. Nós vimos que aquele homem, ele sentiu a sua necessidade, que ele não tinha aquilo que ele poderia trocar em troca da cura do seu servo. E nós não temos o que fazer em relação à nossa salvação, nós devemos sentir a nossa necessidade. Segunda coisa que nós vimos é que aquele homem reconheceu a pessoa do Senhor Jesus Cristo, o seu poder, que de fato ele não era um revolucionário, o líder de uma seita religiosa, mas ele era Deus, e de que ele só poderia fazer aquilo porque ele era de fato aquilo que ele dizia que ele era, o Salvador, aquele que veio ao mundo. E então ele reconheceu e ele sentiu a sua vergonha, de que apesar de ser estimado pelas pessoas, ele tinha muitos pecados. E ele era um pecador diante de Deus, ele era indigno. Nós podemos ir à igreja, nós podemos ser estimados pelas pessoas, mas nós sabemos quem de fato nós somos pecadores. E por fim ele demonstrou fé no Senhor Jesus Cristo. Ele disse, se tão somente ele disser uma palavra, o meu servo sarará. Ele creu que apesar da sua indignidade, apesar da sua vergonha, ele depositou a sua fé no Senhor Jesus Cristo. E isso lhe trouxe a cura do seu servo. E apesar dessas coisas, apesar de uma grande necessidade que nós temos, do reconhecimento de quem Cristo é e da vergonha, nós vamos ir a Cristo com fé, nós vamos pedir a Ele que nos salve, que nos liberte dos nossos pecados. Se nós dermos esses passos em direção a Cristo, é certo que Ele nos ouvirá, é certo que Ele nos dará a vida eterna. Então que Deus abençoe a sua palavra e você possa fazer isso. Que isso não possa ser somente um conhecimento para a sua mente, que você não possa somente conhecer isso como mais um conhecimento que você vai acumular, mas que possa ser para você
uma instrução de como você deve ir a Deus e que possa fazê-lo ir a Ele agora, nesse exato momento. Vamos cantar um hino para encerrar, o hino número 29 em nosso inário. Que Deus abençoe a sua palavra no seu coração. Se você gostaria de receber a folha de atividades e as leituras bíblicas que acompanham a lição de hoje, envie um e-mail para contato@igrejabatistareformada.org.br e as enviaremos para você semanalmente em formato de PDF.